Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como é que você pode estimar a energia, a temperatura e a velocidade de onda de choque de uma explosão nuclear, tá? Então nós vamos iniciar como o exemplo, né, da primeira explosão nuclear a partir de uma bomba de fissão, né, conhecida como o teste Trinity, né, de 1945, né? Foi a primeira explosão, né, que marcou o início da era nuclear, né, no período já final da Segunda Guerra, né, e, né, sabemos, né, que físicos, né, importantes como o Oppenheimer, né, trabalhando lá no projeto Manhattan, desenvolveu essa bomba, né, de plutônio, tá? Então essa bomba ela foi, digamos assim, um protótipo para a posteriori ser lançada, né, na cidade de Nagasaki, no Japão, tá? Então, né, você tem, né, uma imagem aqui, eu tentei fazer um desenho de uma imagem, uma explosão, né, uma explosão nuclear, né, e aí na internet você tem, né, vários registros, né, de imagens, né, da explosão, né, realizada lá no Novo México, né, em 45, né, no projeto Manhattan, e essas explosões, né, gravadas em vídeo, em fotos, né, você tem a escala, né, o tamanho, né, da foto, né, e o tempo, né, que aquela explosão ocorreu. Então, com base nessas imagens, né, vamos fazer uma estimativa usando análise dimensional, essas fotos, e obter a energia, a temperatura e a velocidade de onda de choque, né, dessa primeira explosão nuclear, tá? Então, para início de conversa, então, se você tem uma imagem com uma escala, né, então você vai fazer exatamente o que, né? Você vai pegar uma régua, aí você faz a medida, né, da foto com a régua, né? E aí você vai ter um valor em centímetros. Esse valor em centímetros vai estar, você vai fazer uma regra de 3, esse valor medido com uma régua em centímetros, você faz uma relação com 100, né, metros, ou a medida que tiver na foto. E aí você pega, né, a imagem e também mede, né, com uma régua, você mede o diâmetro e divide por 2. E aí esse valor você vai, né, fazer a regra de 3. Né? Então você vai dizer, olha, essa escala está para 100 metros, assim como esse raio da figura, né, vai estar para X. Né? E aí você vai conhecer, você vai descobrir o raio, né, dessa explosão. Né? Estamos considerando aqui essa explosão, né, essa do teste Trinity, né, como sendo a metade, né, de uma esfera, tá? Então você determina o raio a partir disso, tá? Então você determina o raio e tem o tempo medido em segundos em cada foto dessa, tá? Então pela análise das imagens nós vamos ter o seguinte, que esse raio, né, conforme o tempo vai passando, você percebe que esse raio de explosão, né, das imagens, ele vai aumentando, né? Então esse raio ele é proporcional, né, à energia envolvida na explosão, né, o tempo, tá, medido, e a densidade do ar, perfeito? Então vou chamar R de raio, energia, E, T é o tempo e ρ é a densidade do ar. Então pela análise dimensional, né, claro, a análise dimensional ela não te permite determinar números, né, quantidades, né, que são adimensionais nas equações. Mas nós vamos fazer uma estimativa aqui e vamos obter um resultado bem interessante, tá? Então, se R é proporcional a essas variáveis, então a análise dimensional da esquerda tem que ser igual à análise dimensional da direita. Então, aí você pega a análise dimensional de R, vai ser a análise dimensional para uma elevada a um expoente x, que eu vou determinar, né? Rho a y, que eu vou determinar também, e t elevado a z. Então, o objetivo dessa análise dimensional é determinar quais são as potências de cada variável dessa aqui. E aí nós sabemos que a dimensão de R, né, é metros, né, ou seja, é comprimento elevado à primeira, massa elevada a 0 e tempo elevado a 0. Já a energia, por exemplo, energia cinética é massa elevada a 1, velocidade, que é comprimento sobre tempo ao quadrado, tudo isso elevado a x. Densidade é massa elevada à primeira dividido por volume, que é comprimento ao cubo, L ao cubo, isso elevado a y. E o tempo é t, elevado a z. E é quando você agrupa m com m, L com L e t com t, e iguala com o lado esquerdo, você vai obter exatamente, né? Você vai obter exatamente esse resultado aqui, ó.
né? É L elevado a primeira, M elevado a zero, T elevado a zero, fica M, X mais Y, né? Você vai agrupar aqui, ó, esse M é X, 1 vezes X, X, 1 vezes Y, Y. Então, conserva a base e soma os expoentes, X mais Y. Tá aqui. L, 2x menos 3y e T menos 2x mais Z. Aí você iguala lado esquerdo com lado direito, né? Claro, L com L, igualando M com M e T com T. Quando você faz isso, você monta esse sistema. E é um sistema de equações, né? 3 equações e 3 variáveis é um sistema possível e determinado. Então, daqui você conclui que x é menos y. Daqui, se você substitui no lugar de y menos x, você conclui daqui que x é 1/5. Logo, y é menos 1/5. E aí, daqui de baixo, substituindo 1/5, você encontra z, que é 2/5. Né? Então, com esses resultados, você acaba de encontrar quem são, né, os expoentes de cada parâmetro desse, né? Você encontrou que x vale 1/5, y vale menos 1/5 e z vale 2/5. E aí com isso você iguala a equação, né, da esquerda igual à da direita. Tá aqui, ó. E aí cada variável dessa foi determinada. E aí você isola a energia. Isolando a energia, levando todo mundo à quinta potência, fica R à quinta, ρ no denominador, que vai multiplicar R, e T ao quadrado, que vai passar dividindo, e fica essa energia aqui. Então a energia obtida ela é igual, né, ao raio, né, da imagem, né, da explosão à quinta potência, densidade do ar dividido pelo tempo ao quadrado. Bem, essa equação, né, ela é a equação, né, a menos de parâmetros adimensionais, né, já porque a análise dimensional não consegue determinar fatores numéricos, né, essa equação é idêntica, né, a menos de um fator numérico, é idêntica à chamada a equação, né, da onda de choque, né, que é gerada por uma onda de explosão, né, e é conhecida como onda de explosão Taylor von Neumann-Sedov, né. Então é uma equação bastante conhecida que envolve, né, ondas de choque por explosões, né. Então nós acabamos de obter essa equação. E aí você utiliza os dados, né, aqui da imagem, né? Então, se essa escala é 100, o raio você pode mensurar é 80 metros. O tempo dessa exposição dessa foto é um tempo de 6 milésimos de segundo e uma densidade do ar de 1,2 kg por metro cúbico. Quando você substitui nessa equação, você encontra uma energia de 1,1 10 a 14 joules. E aí, fazendo a conversão, né? Você vai fazer a conversão... né? 1 quiloton de TNT, né, é exatamente 4,2 10 a 12 joules, e associada a essa energia de 1,1 que nós obtivemos 10 a 14 joules, eu vou chamar de E barra. E esse E barra nós acabamos, por regra de 3, nós encontramos que ele vale 26 quilotons de TNT. O valor medido na explosão, né, no projeto Manhattan, desse teste Trinity, né, foi obtido de 25 quilotons de TNT. Então, o resultado que nós calculamos por essa equação, né, comparado com o resultado obtido experimentalmente durante a explosão, né, é um erro de 4%. Então, um erro bastante tolerável para uma análise dimensional, né, de uma explosão, né, da primeira explosão nuclear, né. E aí, com esse resultado, nós vamos obter agora a velocidade da onda de choque, né. Então, nós já temos que o raio, se você isolar o raio aqui, né, é T quadrado sobre ρ, a quinta potência vai para o outro lado na forma de raiz quinta, né? E aí você encontra o raio aqui, né? Você encontra o raio aqui, né? Então a gente já obteve o raio é essa expressão, a velocidade de propagação da onda de choque, basta derivar esse raio em relação ao tempo. Quando você faz isso, você encontra esse resultado. Velocidade em termos da energia, da densidade do tempo, ou se preferir, você pode relacionar a velocidade como reescrever esse termo em termos do raio, e vai ficar 2/5 de R sobre T. Então, aí com os dados, né, R igual a 80 metros, né, e um tempo de 6 milésimos de segundo, você encontra uma velocidade da onda de choque de aproximadamente 5.000 metros por segundo. Comparado à velocidade do som, que é de 340, né, metros por segundo, você encontra que essa velocidade da onda de choque é 16 vezes mais rápida do que a velocidade do som no ar, né? Bem, e aí
esse resultado é bem interessante, né, porque isso mostra quando uma explosão, né, nuclear acontece, né, a primeira onda que você vai enxergar é a luz, né, que viaja aí próximo de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Em seguida vem a onda de choque, né, que ela é mais rápida que o som. E por último vem o som, né, que é o estrondo, né, da explosão. Tá? Então a temperatura da explosão, né, você pode estimar como, né? Então vamos considerar, né, que essas imagens, né, você tem, né, essas imagens dessas fotos das explosões do Test Trinity, vamos considerar como sendo uma calota esférica, tá? E aí basta pegar uma esfera e dividir na metade. Então a área dessa esfera, dessa metade dessa esfera é a metade da área, né? A área da superfície aqui é a metade da área da esfera, que é 4πr², né? Metade, mais a área da base, πr². Então isso aqui vai dar uma área de 3πr². A potência dissipada, a gente sabe que é a derivada de E em relação ao tempo. E aí quando você faz o cálculo dessa energia em relação ao tempo, claro, nós sabemos que a densidade do ar varia com a temperatura. Então vamos considerar a priori um ρ que é constante, né, em relação à temperatura e ao tempo, né, não há variação no tempo nem da temperatura desse ρ. E aí você deriva essa energia em relação ao tempo. Quando você faz isso, você encontra esse resultado, você acaba de calcular a potência. E aí você vai relacionar esse resultado com a lei de Stephen-Boltzmann para obter a temperatura, né, da explosão. Então você pega a potência e divide pela área, essa área é essa que nós encontramos, calcula o módulo, né, que é o que me interessa. A potência, que é a energia por tempo, dividido pela área, né, é relacionado com a lei de Stephen-Boltzmann, que é σT². Sigma, a constante de Stephen-Boltzmann, que vale esse valor no SI, 5,67 vezes 10 a menos 8. Watt por metro quadrado, Kelvin a quarta, e temperatura a quarta potência. E aí você isola, substitui aqui, isola a temperatura, você encontra essa relação, substitui os valores e juntamente com essa constante, você encontra uma temperatura de 5,7 10 a quarta graus Kelvin. E aí o que é interessante notar é que a temperatura nuclear, né, a temperatura da superfície do Sol, em torno de 6.000 Kelvin. A temperatura do núcleo do Sol, 15 milhões de graus Kelvin. Tá? Então esse valor ainda é inferior, tá? Esse valor da bomba, né, na região da detonação no raio de 80 metros. Essa foi a temperatura alcançada. Então é por isso que qualquer objeto que tenha lá em torno dessa explosão, ele vai simplesmente fundir, vai derreter, vai desaparecer, porque a temperatura é extremamente alta, tá? Né, um valor aí em torno aí de 100 vezes menor que o núcleo do Sol, né? E aí o que é interessante notar é que no local da detonação, em torno, né, do ponto central da detonação, os experimentais, né, mediram, basicamente foi uma explosão feita no deserto, e aí o deserto, né, formado de areia basicamente boa parte dela é composta de sílica, né? E aí há uma temperatura, né, em torno ali até 2.000 graus Kelvin, né, a areia torna-se, né, ela torna-se vidro, né? Então, em torno da detonação da bomba nuclear, né, do Test Trinity, né, foi medido um novo material criado, né, durante a explosão chamado, né, trinitita, né, que seria os grãos de areia que se tornaram vidro, né? Um vidro verde, né? Um vidro verde claro e também radioativo, tá? E aí a temperatura para fundir o vidro, né, é em torno de 2.000 graus Kelvin, né? E aí isso aconteceu porque essa temperatura, né, foi gerada ali naquela região da detonação, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!